Pessoal, muito bom dia para vocês. Espero que tenham descansado bem, né, na semana anterior, no final de semana também, para que a gente possa pegar essa reta final aí, né, desse ano letivo totalmente atípico, né? Bom, e aí nós estamos falando, né, já partindo aí para a conclusão referente aos nossos biomas, né, aos biomas brasileiros, que é uma matéria dada também pela geografia, né? Então, tudo, as condições são bem favoráveis para o entendimento ser bastante amplo, né? Porque vocês estão estudando em duas disciplinas, certo? Como a gente já tem 2 semanas, né, que a gente não tem aula, e aí eu vou mostrar uns slides para vocês, numa estratégia parecida a que eu já fiz em algum momento passado. Eu vou te colocar algumas frases, você não precisa me dizer, mas seria interessante que você respondesse para você mesmo se a frase é verdadeira ou falsa, tá? E aí eu vou retornar comentando sobre as respostas, tá bom? Dá uma olhada aí, então, rapidinho. Ó, então, para a gente dar uma desenferrujada nos neurônios, é isso. Olha a frase e se responda, né? Como uma forma de revisar a matéria já vista, se a frase em questão é verdadeira ou falsa. Primeira delas, tempinho curtinho. Pronto, você já respondeu para você mesmo. A segunda. Segunda. Já deu também. Essa aí é um pouquinho mais longa, mas vai lá, dá uma olhada. Tem alguns termos aí que, de repente, você pode ficar na dúvida, mas já eu te conto. E mais uma só. Tá lá. Muito bem, então vamos voltar. Lá na primeira. Ó, tá aí. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Alguém se sentiria à vontade em dizer se essa frase é verdadeira ou falsa? Manda para mim aí. Que é verdadeiro. Verdadeira. Essa frase é verdadeira, tá? Em extensão, o Cerrado só perde para a Amazônia. Beleza? Primeira frase, verdadeira. A segunda frase, essa, é verdadeira ou falsa? E aí? Alguém lembra? Tem alguém dizendo aí? Dias está dizendo que sobre a segunda está na dúvida, né? Olha só, hotspots são biomas que têm algumas características particulares. Primeiro, uma alta diversidade biológica de espécies endêmicas, ou seja, espécies que só ocorrem naquele local e que tenham tido uma devastação de pelo menos 3/4 da sua cobertura original. Então, essa frase está errada. Os dois, no planeta, existem 25 áreas classificadas como hotspots da biodiversidade. 2 estão no Brasil. A Mata Atlântica, ok, e o outro é o Cerrado, certo? Então, Cerrado e Mata Atlântica são considerados hotspots da biodiversidade, né? A floresta amazônica tem uma alta taxa de biodiversidade, tem uma alta taxa de espécies endêmicas, mas a degradação do bioma amazônico, felizmente, ainda não é tão extenso. Deus queira que a gente nem chegue até lá, tá bom? Muito bem. A terceira frase, ela é mais complicadinha um pouco, eu tenho que explicar algumas coisas. As características morfológicas, ou seja,
As características com relação à forma, né? A forma do caule, o tipo de folha e etc. As características morfológicas das plantas do cerrado são determinadas principalmente por características edáficas. Professor, não sei o que é isso. Características edáficas são características referentes ao solo, certo? Então, ó, vou traduzir os termos aí. Ficaria assim, então, ó. A forma das plantas do cerrado são determinadas principalmente por características referentes ao solo, são as características edáficas, ocorrência de fogo e a ação de animais herbívoros, a ação de animais que se alimentam de plantas. Será que essa frase é verdadeira? E aí, hein? Deixa eu ver. Felipe está dizendo que é verdadeira. Perfeito, Felipe. Certinho. É isso mesmo. Então, o aspecto aí... Espera aí um pouquinho. Beleza, Jason. Ó, o aspecto da planta do cerrado, aquele aspecto que a gente já conversou a respeito, né? Caules tortuosos, folhas rígidas, raízes profundas, né? Toda essa caracterização morfológica se deve à combinação desses três fatores, né? Então, características referentes ao solo. Um solo ácido, né? Um solo pobre em determinados nutrientes, um solo com alta taxa de alumínio, um solo com lençol freático profundo, tudo isso influencia, beleza? O que mais? Ocorrência de fogo. A ocorrência de fogo é um fator importantíssimo. No segundo colegial, vocês vão estudar com mais detalhes as partes de uma planta. E vocês já estudaram no ensino fundamental, de repente alguém lembra. Tem uma região da planta que a gente chama de gema apical, que é a região responsável pelo crescimento da planta, não é? O fogo, agindo na gema apical, pode destruí-la e, consequentemente, comprometer o seu crescimento, né? Então, o que eu falei para vocês em algum momento passado, se uma mesma planta for colocada em uma área do cerrado que não tem a ação do fogo, essa planta vai crescer mais, né? Então, a gente conversou a respeito. Existem determinadas espécies de plantas do cerrado que são encontradas em formações savânicas e são encontradas em formações florestais. Nas formações savânicas, elas têm um porte mais baixo do que aquelas que estão em formações florestais. Pode ser pelo fato da formação florestal não sofrer tão frequentemente a ação do fogo. Então, a ocorrência do fogo é importantíssima, né? Na determinação da característica morfológica das plantas. E a ação de animais herbívoros, principalmente insetos herbívoros, principalmente insetos que danificam estruturas vegetais, fazendo com que o aspecto vegetal também fique particular. Então, é isso, né? A frase, o Jason está correto, o Felipe está correto. A caracterização morfológica das plantas do cerrado se determina basicamente pela combinação desses três fatores. Tá bom? Muito bem. E essa? Floresta amazônica é um bioma exclusivamente brasileiro. E essa aí está muito errada, né? Está muito errada. A floresta amazônica ela é encontrada em diversos outros países da América do Sul, né? Peru, Venezuela, Guianas e assim por diante. Tá bom? Um bioma que a gente não viu ainda, mas que se enquadraria nessa... Aliás, quase que eu conto assim de uma beijada. Para essa frase se tornar correta, nós deveríamos substituir floresta amazônica por qual bioma? Deixa eu ver se alguém já deu uma lida na matéria da apostila. Ou se alguém lembra de algum estudo anterior. Não é o Cerrado. Não é o Cerrado, é a Caatinga, na verdade. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro. Tá bom? Feita, então, essa revisão rápida, a gente vai continuar, né, com a descrição dos biomas que faltam para a gente finalizar essa parte. Muito bem. E aí a gente está usando como ponto de partida para a caracterização do bioma, né,
aquele videozinho que tem no YouTube, qualquer um consegue achar fácil, que dá uma descrição rápida do bioma e a gente vai só complementando posteriormente, não é isso? Dê um pouquinho então, por favor. Não é isso que eu quero fazer, não. Espera aí um pouquinho. Onde que está a parada? Eita ferro. Só um minutinho que eu não abri a tela aqui. Se eu não abrir a tela, não dá certo. Um segundinho só. Os biomas costeiros são encontrados ao longo do litoral do Brasil, e seus ambientes mais representativos são os mangues e as restingas. Apesar de serem muito diferentes, ambos são influenciados pela salinidade do mar. Os manguezais vão do Amapá a Santa Catarina, ocorrendo em alguns locais onde a água do mar inunda periodicamente o leito dos rios, formando um ambiente salobro. O solo dos mangues é lodoso, com alto teor de sal, grande quantidade de matéria orgânica e pouco oxigenado. Olhando para a vegetação, dá para notar adaptações especiais nas raízes e caules, para ajudar na fixação e respiração, e nas folhas, para eliminar o excesso de sal. Eu vi caranguejos escavando suas docas, ajudando a oxigenar o solo. Vi também muitos peixes e camarões, usando o mangue para desovar, e muitas aves querendo comê-los. As restingas vão do Pará ao Rio Grande do Sul. São regiões de transição entre a Mata Atlântica ou Amazônica e suas respectivas praias. O solo é arenoso, retendo pouca água, pobre em nutrientes e com alta concentração de sal, que vai diminuindo em direção à mata. Aqui as plantas possuem raízes extensas e superficiais que as fixam no solo e aumentam a área de absorção de água. Os animais daqui, devido à variação entre mata, restinga e praia, alojam-se no ambiente em que melhor sobrevivem. Muito bem. Ó, quem já foi à praia provavelmente já viu essa última vegetação que foi caracterizada, que foi descrita aí, que é a vegetação de restinga, né? Que normalmente é essa vegetação baixa, uma vegetação graminosa, encontrada na faixa de areia, né? Então, é essa transição aí das áreas de mata para a região de areia, né? Então, muito frequentemente a gente encontra próxima à região litorânea áreas de mata, né, representado principalmente pela Mata Atlântica. Agora, a gente não encontra a Mata Atlântica indo direto até a areia. Normalmente existe essa vegetação baixa. Agora, sobre os manguezais, eu quero conversar com um pouco mais de calma com vocês, porque são áreas ecologicamente de importância tremenda, né, que foi enfatizada aí rapidamente no videozinho. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Todas as cigarras do universo vieram para minha casa, né? Vocês estão ouvindo aí a cantoria. Tomara que seja sinal de chuva mesmo. Bom, então, olha só. Os manguezais são encontrados em praticamente toda a faixa litorânea do nosso país, né? Da região norte até a região sul. Ó, a vegetação é uma vegetação arbustiva, certo? Dificilmente a gente vai encontrar em áreas de manguezal representantes arbóreos, né? Então, se alguém já esqueceu, professor, eu não lembro a diferença de arbusto para árvore, é basicamente o porte. Tem algumas diferenças
morfológicas, né, de crescimento e espessura do caule e tal, que vocês vão ver no segundo colegial. Mas, nesse momento agora, uma análise mais superficial é suficiente. Árvores, normalmente, são de grande porte. Arbustos são mais baixos. Bom, no manguezal, por que seria difícil a permanência de um vegetal de porte arbóreo? Porque o solo é instável. Solo é instável. Se alguém já andou num lugar que atola, talvez, inclusive, já tenha até caído. Então, né? Porque é difícil de você ficar em pé. É difícil de você ficar em pé, tá certo? Então, o solo dos manguezais é um solo instável, né? Então, vegetais de grande porte, repito, teriam dificuldade de permanecer, né? É um solo lodoso, né? Exatamente por esse motivo é que ele é instável, e salobro, porque ali normalmente tem a conexão de rios com o mar, certo? E eles não se restringem à orla marítima, eles podem adentrar ao continente seguindo as margens dos rios, certo? As características são determinadas principalmente por fatores edáficos. Há 3 minutinhos atrás nós já falamos, né? Fator edáfico ou características edáficas são características referentes ao solo, certo? Isso vai ser válido, pessoal, para todos os biomas, evidentemente. Em alguns, porém, com uma ênfase maior, tá? Então, eu estou destacando para vocês que toda paisagem de um manguezal, toda característica é determinada pelo tipo de solo. Um solo lodoso, consequentemente, instável, com alto teor de sais, porque tem essa conexão, né, da água que vem dos rios com a água do mar, tá certo? E, por consequência, o teor de oxigênio é baixo, tá? E aí, então, como foi dito lá no videozinho, né, as plantas vão apresentar caules característicos e raízes características. Vamos lá. Presença de rizóforos e pneumatóforos. Professor, não sei o que é nenhum dos dois. Então, vamos lá. Olha só. Isso que você está vendo aqui é uma região de manguezal. Se alguém já foi numa área de manguezal, provavelmente vai lembrar de ter visto uma paisagem parecida com essa. Presta atenção. Cada projeçãozinha dessa aqui, ó, é uma projeção do caule, que funciona como uma bengala. Então, vamos dar um exemplo de novo que eu falei. Ó. Vamos imaginar que a gente estivesse tendo aula presencial. Professor Sandro, que vos fala, ou professor de geografia, fala assim, gente, vamos fazer uma excursão? Vamos fazer uma atividade prática? Vamos procurar algum lugar que a gente possa ter aula de biologia marinha ou de características geográficas, histórias de uma cidade litorânea, né? Vamos só no campo da imaginação. Aí a gente aproveita que a gente já está lá na praia e nós vamos ter uma aula no manguezal, né? E aí você começa a andar num lugar que atola, como eu falei. Muitas vezes é até difícil de ficar em pé. Aí você arruma um pedaço de pau, um pedaço de galho e usa como uma muleta. Aí você consegue ficar em pé por mais tempo. Essa é a estratégia de algumas plantas encontradas em áreas de manguezal, apresentarem projeções do caule que funcionam como bengalas. Essas projeções são os rizóforos. Rizóforos. Então, ó, são projeções caulinares que funcionam como estruturas de suporte, de apoio, né? Para a planta conseguir permanecer em um solo tremendamente instável. Beleza? Projeções do caule. Agora, pneumatóforos. Pneumatóforos são adaptações radiculares, são adaptações das raízes. Então, olha só, isso aqui continua sendo uma área de manguezal, tá bom? Você percebe uma alta umidade, dá para ver a presença de água aí. E olha só, essas coisinhas que a gente vê saindo aqui do solo são projeções das raízes. Como é que são chamadas essas projeções de raízes?
Pneumatóforos. Pneumatóforos. E para quê, professor? Que as raízes mandam projeções para cima. Olha aqui, uma característica do solo. Baixo teor de oxigênio. A raiz precisa de oxigênio? Precisa. A raiz precisa de oxigênio. Tá? Se ela buscar esse oxigênio no solo em que ela se encontra, talvez ela não consiga achar. Aí o que ela faz? Ela projeta a raiz para cima, não é? E essa raiz acaba entrando em contato com a atmosfera. Beleza? Então, repetindo, rizóforos são projeções caulinares, são projeções do caule relacionadas à sustentação da planta ao solo instável. Pneumatóforos são projeções radiculares, são projeções das raízes, beleza ou não? Para fora, para que a raiz consiga absorver oxigênio atmosférico, uma vez que no solo a concentração de oxigênio é baixa, tá bom? Beleza. Muito bem. As células das raízes possuem alta concentração de sais em seus vacúolos. Vacúolo é uma organela que tem mais ou menos a forma de uma bolsinha que fica dentro da célula, tá? E dentro dessa organela existente na célula vegetal, nós vamos encontrar alta concentração de sais. Eu vou sair da apresentação, vou te fazer uma pergunta aparentemente nada a ver com a aula, mas vai perceber que tem. Agora mesmo a gente volta para o slide. Conta para mim uma coisa. Por que quem tem pressão alta não pode comer muito sal? Alguém saberia me responder? Por que quem tem pressão alta não pode comer muito sal? Ninguém? Olha só, isso é mais químico. Deixa eu ver. Porque o sal aumenta a pressão, ok? Tá certo. E por que o sal, ou como que o sal aumenta a pressão? Isabela, tá certo. O que o sódio faz que aumenta a pressão? Que o Jason e a Isabela falaram está correto, só que a gente precisa de um pouquinho além, buscando uma informação da química. Deixa eu só ver aqui antes da Liz. A Liz falou um termo essencial, que é osmose. Deixa eu só voltar aqui, ó. A Isabela disse, aumenta o volume de sangue, ok, através da osmose, aumenta a quantidade de líquido. A Maria Eduarda disse, as pessoas estão me mandando no privado. Mas olha só, que a Maria Eduarda disse, a Liz, a Isabela e o Jason, se a gente pegar todas essas 4 respostas, nós temos a resposta completa. O lance é o seguinte, o sódio presente no sal, ele tende a aumentar a pressão osmótica de uma solução, que é o que a Liz falou. Uma solução que tem alta pressão osmótica, ela tende a ganhar água em grande quantidade. No linguajar mais simplista. Uma solução que tem muito sal consegue, aspas, puxar água de uma outra solução por osmose, certo? Osmose, provavelmente, vocês já viram com algum colega aí, né? Quando vocês estudaram membrana plasmática. Aí a gente vai voltar para a nossa aula. Presta atenção. As plantas encontradas em manguezal, elas se encontram no solo com alta concentração de sais. Essa alta concentração de sais, no solo, poderia fazer com que as células perdessem água por osmose, ao termo que a Liz usou, e aí essas plantas morreriam desidratadas. Para que isso não aconteça, o que essas plantas fazem? Armazenam sais dentro das suas células. Então, a gente encontra muitos sais no solo, a gente encontra muitos sais dentro da célula, fazendo com que a célula e o solo se encontrem em isotonicidade, ou seja, as concentrações dentro e fora da célula são equivalentes, de maneira que a célula não vai perder a água em grande quantidade. Entenderam ou não? É uma estratégia para evitar a desidratação.
Olha que interessante, então, né? Nós já encontramos algumas adaptações importantes das plantas para que elas consigam sobreviver numa área de manguezal. O solo é instável. Então, as plantas têm bengalas, muletas, denominadas rizóforos, que são projeções dos seus caules. O solo tem baixo teor de oxigênio. O que a planta faz? Joga projeções das raízes para fora. Essas projeções são denominadas pneumatóforos, para que as raízes consigam absorver oxigênio atmosférico, tá bom? E o solo lodoso tem muito sal. Para a planta não morrer desidratada, ela acumula sais dentro das suas células, para que as concentrações interna e externa no vegetal sejam equivalentes, de maneira que a planta se encontre em equilíbrio hídrico com o seu ambiente. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Olha, no videozinho falou que nas regiões de manguezal nós vamos encontrar uma grande oferta de nutrientes. E muitos organismos vão ali para se alimentar. Agora, normalmente os bichos comem para conseguir reproduzir. Onde tem uma grande oferta de alimentos, os organismos tendem a reproduzir mais frequentemente. Isso é uma estratégia de sobrevivência própria e de sobrevivência dos filhotes. Então, muitas espécies, tanto marinhas como dulcícolas, reproduzem em região de manguezal. Porém, alguém já deve ter visto essa paisagem triste, né? Uma enorme ameaça aos manguezais é a poluição. Poluição que vem dos rios ou poluição local mesmo, tá? O que vai comprometer, evidentemente, a reprodução das espécies que dependem desse tipo de ambiente. Tá bom? Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo de informação? Não? Então tá bom. Vamos lá. De boa por enquanto. Então tá bom. Beleza. Só ver um negócio aqui. A caatinga ocupa quase todo o Nordeste brasileiro e o Nordeste de Minas Gerais. O clima é semiárido, com chuvas irregularmente distribuídas e temperatura média de 27 graus. A umidade relativa do ar é baixa e o solo, em geral, é bastante pedregoso e pouco profundo, retendo pouca água. Em certos trechos, nem existe cobertura vegetal contínua e a rocha fica visível. Dá para ver que a vegetação da Caatinga está bem adaptada a esse conjunto de fatores. Aqui em Acari, no Rio Grande do Norte, eu vi plantas com caules, raízes e outras estruturas subterrâneas que armazenam água e nutrientes. Existem vegetais que não têm folhas, como o mandacaru e o xique-xique, e outros que as perdem durante a seca. Os animais desenvolvem estratégias para viverem nesse ambiente, como os insetos e os anfíbios, que diminuem as atividades nas horas mais quentes, ou como o mocó, que se esconde em buracos no solo ou sob lajes de pedra durante o dia. Muito bem. Já apareceu a mensagem que o nosso tempo está acabando, mas falta 10 minutos ainda. Ó, esse bioma que acabou de ser mostrado para a gente é um bioma genuinamente brasileiro. A Caatinga, que certamente todo mundo já ouviu falar, tá? Agora, pergunto para vocês, alguém sabe o significado do termo Caatinga? Não vale olhar no Google, não. Pega aí o seu arsenal de informações armazenado aí no seu cérebro. Caatinga significa... Ninguém? Então, vamos lá. Vamos ver o que significa. Deixa eu só colocar no ponto aqui o slide. Rapidão.
Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Ó, caatinga significa mata branca. Mata branca. Então, nos períodos de seca, que corresponde à maior parte do ano, né? Então, é um bioma inserido, é um clima semiárido, tá? As plantas, elas não podem se dar o luxo de ficar com as suas folhas. Nós já falamos sobre isso. As folhas são extremamente importantes, claro que são. Só que o funcionamento da folha para fazer fotossíntese tem um efeito colateral, vamos dizer assim, né? Quando a planta abre uns buraquinhos lá para absorver gases, para fazer fotossíntese, ela acaba perdendo água, né? Então, no momento de seca, dá uma olhada na foto, a gente percebe que as plantas estão totalmente sem folhas. Algumas já não têm folhas amplas, como as cactáceas, por exemplo. As folhas são modificadas em espinhos, né? Mas esse aspecto esbranquiçado aqui, na época da seca, é que deu origem ao termo caatinga, mata branca, né? Então, a característica marcante aí é um baixíssimo índice pluviométrico, né? Então, no videozinho aí, o cara diz que as plantas têm que dar seus pulos para conseguir sobreviver em um ambiente tão agressivo em termos de temperatura e de estresse hídrico, né? Acabamos de falar algumas adaptações. Algumas plantas jogam as suas folhas fora no momento de seca, nós chamamos isso de caducifolia. Então, muitas plantas, de caatinga são caducas, certo? Ou decíduas, tá? As suas folhas são eliminadas no momento da seca. E em outras plantas, as folhas são modificadas em espinhos. A modificação de folha em espinho pode ter relação com proteção contra a predação, né? Porque vai machucar o predador, mas nesse caso aqui a gente pode relacionar essa modificação da folha em espinho para reduzir a superfície da folha. Se reduz a superfície da folha, reduz a perda de água, tá bom? Muito bem. Lá, o pessoal da geografia já deve ter dito para vocês, nós vamos encontrar muitos corpos d'água intermitentes, ou seja, que na época da seca fica totalmente desprovido de água, certo? Os ventos são fortes e secos, o que facilita a perda de água, tanto em animais como em vegetais, e, por consequência, nós vamos encontrar uma vegetação xerófila. Xeros significa seco. Filos significa afinidade. Então, são plantas que têm afinidade a momentos de seca, tá? Então, você pode dizer que essa vegetação é xerófila ou xerófita, tanto faz. Xeros, seco, tá bom? Muito bem. Agora, aí a gente vai encontrar muitas comunidades carentes, muitas comunidades com baixo IDH, né? Que você já aprendeu na geografia, nessas regiões de Caatinga. Então, as pessoas acabam usando essa vegetação para combustível, né? Para queimar, né? Para fazer os seus alimentos, etc. Tá? Muitas cactáceas são retiradas, são suprimidas do local para alimentar os animais de estimação, para alimentar... De estimação, não. Os animais domésticos, né? Que muitas vezes são destinados ao consumo. Então, algumas cactáceas, algumas plantas, elas têm tecidos armazenadores de água. E no período de maior escassez de água, as comunidades locais dependem dessa vegetação para alimentar os seus animais e também, a partir dessa vegetação, é que os bichos acabam conseguindo a quantidade um pouco maior de água, tá? Nós já falamos um pouco sobre isso em algum momento passado. Todos os seres vivos necessitam de água. Agora, a água não é obtida só desse jeito aqui, ó, pegando a água e bebendo. Nós conseguimos água pela nossa alimentação e nós conseguimos água por reações metabólicas que tem dentro do nosso corpo. Algumas reações, vocês sabem disso melhor do que eu, talvez, algumas reações
liberam água, né? Então, se você estiver fazendo prova, mais uma vez, né, sendo paranoico, aí pensando nas suas provas, pensando em vestibular, pensando em Enem, e a gente tem que pensar nisso, é claro, né? Se o cara te perguntar, um animal residente, deixa eu até sair aqui da apresentação. Se um animal residente em uma área de caatinga não conseguir deslocar no período de maior seca, como é que ele vai conseguir fazer para sobreviver uma vez que ele não sobreviveria sem água? Você pode usar, na sua resposta, né, essas duas possibilidades que eu acabei de falar. Tá? Pode ser que ele obtenha água da sua alimentação, né, se alimentando de itens vegetais que contêm água, por exemplo, alguns tipos de semente, por exemplo, algumas cactáceas, ou através de reações metabólicas, reações corporais, que têm como subproduto a água, tá? Então é isso. Todos vocês já ouviram falar de seleção natural. Seleção natural. Pessoal, já ouvi falar de seleção natural. É o mais forte sobrevive. Se você tem essa informação em mente, pega ela e joga fora. Não significa que tem que ser o mais forte, significa que tem que ser o mais bem adaptado, tá? E claro, um organismo de caatinga muito bem adaptado, né? Ele não se daria tão bem, por exemplo, em uma região de Mata Atlântica, assim como aquele de região de Mata Atlântica não obrigatoriamente seria o melhor na região do Cerrado. Então, nós temos que conhecer as características ambientais para sabermos quais são as melhores adaptações, tá bom? Muito bem. Está aparecendo aí que o tempo remanescente agora é menos que 2 minutos. Eu não vou dar continuidade à caracterização dos biomas. Nós temos um intervalinho agora de 10 minutos, né? 11 minutos. Agora mesmo a gente volta, então, para a segunda parte da nossa aula de hoje e para a gente finalizar essa parte de biomas, tá bom? Grande abraço para vocês, até agora mesmo.